Se você quer entender a personalidade de Shinji Ikari do anime Evangelion, fica aqui nesse vídeo, porque aqui eu vou te falar qual é a personalidade dele dentro do Enneagrama. Se você tem a mesma personalidade que ele, você também vai poder ficar atento a esses pontos específicos, esses alertas que o Shinji mostra pra gente, que a gente tem que tomar cuidado. E você também, quem sabe, vai entender o porquê que as pessoas odeiam tanto esse personagem e, ao mesmo tempo, amam bastante ele. Bom, depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Oi, eu sou Arilson Rodrigues e aqui nesse canal Crítico Cego, e como você já viu aí nesse vídeo, a gente vai falar sobre análise da personalidade de Shinji Ikari do anime Evangelion. O que acontece? Eu acho que eu primeiro preciso contextualizar você a respeito do personagem, mas se você já conhece ele, é um pouco dispensável, mas vai ser um resumo bem simples. O Shinji é uma criança, ou um pré-adolescente de 14 anos, que não cresceu com os pais. O pai dele, o Gendo Ikari, ele meio que se afastou depois da morte da mãe do Shinji. Então o Shinji cresceu sem o afeto da mãe, sem o afeto do pai e, pra ser sincero, a relação dele com o pai é bem pior do que isso. Não é só a falta de um afeto, mas é também um desprezo, talvez, para o Shinji, né? O Shinji, ele acredita que ele é o inútil, que a existência dele não importa e que se ele fosse cometer suicídio, ele também não valeria a pena nesse sentido. Então, ele é um personagem bem complicado nesse sentido. Ele apresenta, sim, traços de depressão. Então, é delicado falar do Shinji, sinceramente. É delicado falar dele porque muitas pessoas se veem no Shinji, mas não conseguem identificar isso. Por um tempo, eu odiava esse personagem. Eu pensava que ele era um merda, com todo respeito à palavra, mas eu assistia outros desenhos, né, outros animes, e os personagens eram poderosos, eles eram aqueles arquétipos que a gente gostava de pensar que um dia poderia ser. Só que quando você vai assistir Evangelion, e primeiro, Evangelion te engana que é sobre um anime de monstros gigantes e robôs gigantes, né, mas quando você vai assistir Evangelion, você já se depara com o Shinji, aquele cara que é o contrário do protagonista herói que a gente conhece. E eu vou te explicar aqui hoje qual é a personalidade do Shinji dentro do Enneagrama. Para você que não sabe, o Enneagrama ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é um mapa de autoconhecimento. Através do Enneagrama você consegue se identificar, entender os seus problemas, de onde eles surgiram, qual é a tua criança ferida, e tudo isso aqui eu vou conversar com você para a gente falar do Shinji. O Shinji ele é um personagem tão bem construído que essas camadas mais profundas a gente pode conseguir pescar em alguns conceitos dentro do Enneagrama, né? Então vai ser bem legal para você. E já aviso, se você tem algum personagem que quer conhecer mais sobre o perfil comportamental dele, a personalidade dele, a motivação por trás dele, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer alguns outros vídeos. Talvez curtos, talvez longos, depende do personagem e depende se eu assistir também, senão não faz nem sentido. Mas voltando ao Shinji, não podemos esquecer deles, já que é justamente isso que ele faz consigo mesmo. Vamos falar um pouquinho dele. Beleza, primeiro ponto, o Shinji é uma pessoa, ou melhor, um personagem que foge dos problemas. Ele evita os problemas internos e externos dele. Ele evita procurando distrações, ele se distrai com música, ele se distrai com os afazeres de outras pessoas. Então, ele evita esse tipo de conflito. Qual é o propósito disso, né? O que tem por trás de evitar esses conflitos? Na verdade, o que tem por trás disso é querer uma harmonia interna. O Shinji está procurando uma paz, uma quietude interna que ele pensa que vai encontrar se afastando dos problemas dele, quando na verdade ele vai encontrar quando ele se envolver com os problemas dele. Um filósofo brasileiro, que agora eu não me lembro o nome, mas ele comentou numa palestra uma coisa bem interessante, que é o seguinte: nós nos colocamos para baixo na intenção de que quando uma crítica negativa aparecer, essa crítica seja como uma afirmação que a gente já colocou dentro da nossa mente. Ou seja, se você pensa que você é um merda e alguém fala que você é um merda, vai só estar reafirmando uma crença que você tem. E você não vai ficar tão mal por isso, porque você já pensa isso sobre si. Vai ser só um reforço positivo dentro de uma crença tua. O mesmo jeito é se alguém te elogia, porque você vai questionar, né? Eu penso que eu sou um merda.
e alguém está me elogiando, então essa pessoa está enganada, eu sou uma fraude de fato, essa pessoa não me conhece verdadeiramente. Então o Shinji ele passa por isso. O Shinji ele se coloca numa posição tão baixa, tão negativa, que as pessoas, ao elogiarem ele, ao falarem que ele está fazendo um bom trabalho, pilotando ou por aí vai, ele não se sente merecedor de tudo isso. E quando elas reforçam que ele é um problema, entre aspas, grande aspas nisso, ele se sente de certa forma confortável em estar certo sobre si. Evangelion é um anime que ele vai discutindo esse tipo de questões e vai muito mais a fundo além disso. Aqui a gente só vai focar no Shinji, mas esses pontos são interessantes. Um outro ponto legal que eu posso comentar aqui contigo é, na verdade, a respeito do Enneagrama. O Enneagrama, pessoal, ele é dividido em 9 tipos de personalidades, esses que se ramificam em diversas áreas. Então é bastante coisa, são bastante subtipos e variações, mas na minha concepção, o Shinji, na verdade, ele é um personagem instintivo. O que é um personagem instintivo? É um personagem que lida com a raiva. Então o Shinji, dentro de Evangelion, está lidando com o controle da raiva. E como o tipo 9, ele consegue transparecer muito bem que ele não sente uma raiva. Mas quem assistiu, quem viu, quem sabe do final, entende muito bem o que eu estou falando. Ele sente uma raiva muito forte. O Shinji ele reprime as emoções dele. E de vez em quando vai saindo uma faísca, que são umas... dentro do Enneagrama a gente chama isso de passivo-agressivo, né, no tipo 9. Então ele vai soltando umas críticas, umas coisinhas. É algo bem interessante que ele faz. Então o Shinji ele lida com esse tipo de raiva. O Shinji, na minha concepção, não é um personagem mental. Ele não é um personagem que lida com o medo, apesar de ele lidar com o medo. Eu vou te explicar isso para você entender bem. Ele também não é um personagem dentro do centro emocional do Enneagrama, apesar de lidar sim com emoções e de ter um forte apego ao reconhecimento alheio sobre quem ele é. Você deve estar ficando confuso agora, mas eu vou te deixar bem claro. O Enneagrama ele é dividido em 3 centros, onde o número 8, 9 e o 1 são responsáveis pelo centro instintivo, o 2, o 3 e o 4 pelo emocional e o 5, o 6 e o 7 pelo mental. O Shinji se localiza no 9, onde ele está parte dos instintivos. Mas é aí que entra a magia do Enneagrama. O tipo 9 ele tem conexão direta com o tipo 3, que é emocional, e conexão direta com o tipo 6, que é o mental. E aliás, um dos mais medrosos do Enneagrama. É aí que tá. O Enneagrama ele é uma ferramenta que ele mostra a movimentação da personalidade. Ele mostra as suas movimentações dentro da tua vida. Então, o Shinji, apesar de ser essa pessoa que busca a paz, ele cai. E quando ele cai no tipo 6, ele vai encontrar o medo, a insegurança, as dúvidas, a ansiedade profunda. E ao mesmo tempo, quando ele cai de forma negativa no ponto 3, ele vai se preocupar com o que os outros pensam dele, qual é, ou melhor, quem ele é, o reconhecimento pelos outros, né? A importância da visão do outro na vida dele, né? É nesse ponto que ele vai sim se encontrar com o tipo 3. Então, uma coisa que você tem que entender sobre o Enneagrama é que ele não é só um teste desses testes que você se rotula e fica por aí. Não, o Enneagrama ele mostra como a gente se movimenta dentro da nossa vida. E isso é muito profundo, cara. Da mesma forma que o Shinji, ele é essa pessoa que procura a paz dentro de si, ele cai nessa tentativa de buscar a paz dentro de si nos seus próprios pensamentos, evitando as pessoas, porque dessa forma é aquela questão, né, do dilema do ouriço, que também é muito comum, né, no anime. Ele afasta as pessoas porque a conexão vai machucar ele. E de certa forma ele quer a conexão porque ele precisa dela para viver. A gente é humano, a gente precisa dos outros. Só para você ter noção, se você é uma pessoa sozinha, se você é uma pessoa isolada, o teu cérebro ele vai atrofiando o lobo pré-frontal. Porque é como se você não estimulasse, entende? E você acaba tendo mais chance de ter uma doença como Alzheimer por conta disso, por falta de estímulo nessa questão mais social, nessa cognição social, né? Então é muito importante esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, cara, o Enneagrama é uma ferramenta de movimento, cara, isso é muito legal. Mais um ponto interessante para a gente falar aqui agora, eu vou citar algumas características base do tipo 9
para você fazer a tua própria comparação, para você pensar na sua própria reflexão a respeito do Shinji. Porque o que eu quero passar aqui é o porquê que eu acredito que o Shinji é um personagem do tipo 9. E aí você tira suas conclusões. Se você não conhece o Enneagrama a fundo, cara, eu te convido para se inscrever nesse canal, que eu vou postar mais vídeos a respeito disso, conversas abertas sobre temas e não só sobre análise da personalidade. Não quero me prender só a esse quadro, mas provavelmente é o quadro-chefe. Então, vai aqui algumas das características que o tipo 9 tem que você pode comparar com o Shinji. O tipo 9, eles são pessoas de fácil convivência. Eles têm um bom coração e são fáceis de se contentar com a situação. Eles exageram na complacência, na ânsia de evitar conflitos. Seus maiores problemas são a passividade e a teimosia com aquilo que eles estão vivendo. Outra coisa interessante é sobre os pecados capitais dentro do Enneagrama. Dentro do Enneagrama, como você sabe, são 9 tipos. E esses 9 tipos, cada um tem um pecado. Aí você deve estar pensando, mas Arilson, não são 7 pecados? Por que tem mais 2 aí? Vou te contar um segredo. E esse é um segredo grande, não são 7 pecados, são 9. São 9 pecados capitais e a história desses pecados com certeza vale um vídeo. Eu vou fazer provavelmente um vídeo explicando por que são 9 e não 7. É um vídeo bem interessante, mas não é assunto para agora. Enfim, o pecado do Shinji é a preguiça, ou a inércia também. A preguiça ou inércia, ela funciona da seguinte forma. É como se ele não quisesse trabalhar no que importa para a vida dele. A preguiça impede ele de tocar nas próprias feridas. É uma preguiça consigo, uma preguiça comigo. Porque para os outros eu faria qualquer coisa, mas por mim eu não faria nada. Eu me esqueceria se fosse possível. Então aqui vai uma descrição mais completa a respeito da preguiça. A inércia ou preguiça aparece como uma preguiça interna e muitas vezes externa também. É uma vontade de deixar as coisas como estão para que não deem trabalho ou gerem algum tipo de conflito. É uma grande tendência à zona de conforto. A não olhar para aquilo que precisa ser modificado, a não olhar para os próprios desejos, para as conquistas que quer fazer e para os passos que precisam ser dados. Assim, o 9 ele vai direcionando essa inércia para o esquecimento dele mesmo e para não ser incomodado e nem incomodar os outros. A prioridade acaba ficando para trás comparadas às prioridades das outras pessoas. Então, você se deixa de lado. Outro ponto interessante que você tem que entender é como o tipo 9 é criado, como que essa personalidade nasce, né? Como de fato ela nasce. E como você talvez não saiba, espero que vai ficar sabendo agora, a primeira infância é o momento mais importante na construção de uma pessoa. Entre a gestação e os 7 anos é onde a gente cria e se aperfeiçoa dentro da nossa personalidade. Então é evidente que nesse momento aquilo que o bebê e a criança vive é muito delicado. E no caso do Shinji, você vai ficar surpreso com o que eu vou dizer aqui para ti. Então vai uma descrição mais completa sobre como é a ferida da criança do tipo 9. A criança do tipo 9 tem memórias de uma infância onde ela se sentiu desconsiderada. Ela sentiu-se largada, preterida, esquecida e sem importância. Justamente por isso a criança então foi internalizando a sensação de que não era importante e que ela não tinha valor e que o que ela fazia ou gerava conflito ou de certa forma não importava para os pais. Então geralmente as crianças do tipo 9 viveram em ambientes de conflito familiar, onde tinham tensões, brigas e esse tipo de coisa. Elas se sentiram perdidas no meio desse conflito todo e gerou uma grande confusão interna que elas não sabem lidar. Pode ser ainda que algumas dessas crianças sentiram-se mimadas ou superprotegidas. Tem essa ocasião também. Uma coisa interessante é entender que essa angústia que a criança do tipo 9 passou dentro da infância dela faz com que ela desvie a atenção daquilo que incomoda ela. Então o hábito de se desconectar, de colocar um fone de ouvido, por assim dizer, escutar uma música como o Shinji faz, ele vem desenvolvido desde essa infância. E o mecanismo criado para isso se chama narcotização, que é a tendência para a gente se anestesiar. A narcotização ela pode ser usada de diversas formas. Uma delas é o uso excessivo de drogas,
de prazeres, de qualquer coisa que vai fazer você fugir do mundo, fugir da realidade, porque você não tem condições de lidar com os seus problemas. Falando um pouquinho agora a respeito do mental do tipo 9 e também do Shinji, obviamente, a gente tem a indolência. A indolência é quando a gente está com o nosso mental inferior, ou seja, a gente está mal, a gente está negativo, a gente está para baixo, então a gente passa por isso. No caso do tipo 9, a indolência é uma questão interessantíssima, porque o tipo 9 acredita que para receber amor, ele necessita fazer algo pelo outro, manter a harmonia com o outro, se misturar com o outro e se esquecer. Então ele vai fazer coisas pelo outro, ele vai ser aquela pessoa de fácil convívio, mas não vai estar sendo sincero consigo. Ele vai estar fazendo pelo outro porque ele não consegue fazer por ele. Ele não consegue cozinhar para ele, ele só cozinha quando tem duas pessoas, porque senão a vida ele vai levando, você entende? Essa é a indolência do mental inferior do tipo 9. E para finalizar, a gente tem os níveis de consciência. Os níveis de consciência dentro do Enneagrama são divididos em 9 também, onde o 1 é algo muito bom, uma pessoa muito top, muito foda. São exemplos de pessoas que passaram pela Terra, por assim dizer. E o 9 são pessoas ruins, pessoas que estão más e precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque sozinhas elas não saem do buraco. Eu, depois de dar uma analisada em todos os níveis do tipo 9, eu cheguei à conclusão que o Shinji está no nível 6 e no nível 7. Eu diria que poderia descer um pouquinho mais, só que a coisa fica muito pesada lá embaixo, então vai ficar nesses níveis mesmo. Deixa eu te dar uma descrição mais clara do que isso significa. Quando ele está no nível de consciência 6, ele aceita os problemas, acreditando que o tempo vai meio que resolver as coisas. Acaba sendo submisso à vontade dos outros e se agarram a ilusões positivas, suprimindo a raiva que vai passando, deixando seu corpo em segundo plano. Chegando no nível 7 de consciência, acaba que acontece um tremendo deslocamento aqui, né? Ele começa a temer que a realidade o obrigue a lidar com o problema dele. Então ele começa a ficar com medo de que as pessoas obriguem ele a pensar sobre o que ele tem que pensar. Isso é muito legal. E antes era uma sensação, agora é uma realidade. Nesses sentidos, eles vão se apegar às ilusões que tá tudo bem, e é aqui que começa uma teimosia com a vida deles. Deixando agora toda a parte informativa de lado, deixa eu te explicar uma coisa bem interessante. O Shinji, ele é esse personagem que as pessoas odeiam porque parte delas se identificam com ele, ou parte é o oposto dele. Eu sinceramente demorei para perceber que eu fazia muita coisa que o Shinji fazia na minha vida. Que eu tinha um problema e eu procurava um jogo, procurava um videogame, uma série, para eu fugir da minha realidade, para eu colocar o fone que ele coloca dentro do anime e esquecer, simplesmente esquecer da minha vida. E cara, isso me dava raiva. Toda vez que eu vi o Shinji evitando, correndo do que tinha que ser realmente feito, eu ficava estressado, só que eu parava, olhava pra minha vida e pensava, putz, eu tô fazendo a mesma coisa, cara. E se tiver alguém me olhando, vai ficar com raiva de mim também. Então, não tem muita escolha aqui nesse sentido. Mas essa foi a análise, pessoal. Eu falei brevemente sobre o personagem, sobre algumas características do tipo 9, muito breve, muito raso. Mas eu tenho certeza que já dá pra você ter uma noção e já dá pra você, de certa forma, ter se reconhecido em alguma coisa. Se você conhece alguém que, assim como o Shinji, passa por esse tipo de coisa, cara, às vezes é legal você mandar esse vídeo pra essa pessoa. Mas isso aqui é um vídeo pra você que também assistiu. Você que tá aqui até o final, comenta a tua opinião. Fala por que tu acha que o Shinji é como ele é. Qual é a tua ideia. Se você estuda alguma área de psicologia ou não, não importa. Só comenta. Seja sincero com os seus sentimentos e diga aquilo que você acredita sobre esse personagem. Se você nunca viu Evangelion e pensou, cacete, esse cara é cheio de problema, por que eu vou assistir um negócio desse? Você tá perdendo. De fato, você tá perdendo se encontrar com um personagem bem desenvolvido e humano. Evangelho tá cheio de personagem humano que estão aprendendo a lidar com a vida. Onde já se viu, né, um garoto de 14 anos passar por tudo isso? E não é passando pano pro Shinji, não. Ele faz muita coisa errada também. Mas tudo dá pra entender um pouquinho melhor as pessoas quando a gente começa a ter compaixão por elas.
independente de quem elas sejam, mas assim a gente consegue fazer o mundo um pouquinho melhor. Eu sou Arilson Rodrigues, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, comenta aí, se inscreve no canal para mais análise e conversas abertas. E aqui nesse canal, eu sou também um crítico cego juntamente com você. Até a próxima, pessoal!